Senhores telespectadores, continuamos hoje o nosso cruzeiro pelas cidades portuguesas. No programa anterior falámos de Guimarães e hoje vamos falar de uma cidade próxima, Braga. Aliás, entre as duas cidades, uma estreita relação. Creio que Guimarães chegou a ser uma grande cidade como é, em virtude de Braga. Braga era a cidade dos arcebispos e Guimarães a cidade dos tecelões, dos cotileiros, dos empresários. Dois galos no mesmo poleiro não podia ser, e por isso os condes saíram de Braga e foram para Guimarães. É uma hipótese sobre o nascimento de Guimarães. A palavra Braga não é uma palavra romana, é uma palavra de origem indígena e tem alguma relação semântica com a palavra Braga. Braga, peça de vestuário. Era uma peça de vestuário, um calção largo. Ainda hoje se diz, não se pescam trutas a bragas enxutas. Quer dizer, pescar trutas tem que se meter na água e olha aos calções, naturalmente. Era o nome que deram à terra porque era o trajo da população que ali vivia e assim, dessa palavra bárbara, terá nascido esta bela cidade. Uma nota curiosa, um historiador romano, Aviano, diz que as mulheres da região de Braga eram extremamente valentes. Os homens também, mas particularmente as mulheres. Isso coincide com uma outra informação que temos de um outro autor, que diz que as mães, as mulheres grávidas, iam para o seu trabalho. Quando sentiam as dores, o menino nascia e punham numa canastra tapado por um cobertorzinho e acabavam o seu dia de trabalho. E depois pegavam na canastra, levavam para casa e tratavam do menino. Bom, ainda hoje a mulher minhota tem grandes qualidades de iniciativa, de coragem, de trabalho. Os romanos obrigaram lentamente as populações dos castros e das chitâneas a descerem das suas fortalezas, das serras, e a virem trabalhar sob a direção romana, claro, nos vales. Assim nasceram muitas vilas, são inúmeras as vilas romanas que povoam o nosso país de norte a sul. E os trabalhadores eram sempre nativos, indígenas, trabalhavam sob a direção romana. Os marcos miliários marcam as milhas postos nas estradas, indicam o ano em que foram postos, indicam a tribo que trabalhou ali e mostram que esse trabalho de construção de estradas se prolongou praticamente durante todos os séculos da romanização. Olhem, só aqui de Braga saíam 6 estradas militares. A maioria iam para as Astúrias. Isso contribuiu muito para fazer de Braga uma importante cidade. Nesses trabalhos coletivos falava-se o latim. As ordens que os trabalhadores recebiam eram em latim. E isso fez com que, lentamente, a população fosse absorvendo o latim e o gosto do latim. Depois vem a religião, a pregação do cristianismo. Essa pregação foi também feita em latim. E isso faz com que o latim, ainda hoje, é, em grande medida,
a linguagem da Igreja. O historiador Plínio, que é contemporâneo do imperador Trajano, chama a Braga Bracara Oppidum Augustum. Esta palavra Oppidum só se aplicava às cidades fortificadas. Oppidum significava mesmo fortaleza. Isto significa que, na época de Trajano, no século II, já Braga tinha as suas fortificações, já teria as suas muralhas e já era uma cidade muito importante, porque, evidentemente, os romanos não perdiam tempo a fortificar aldeias. A cidade foi crescendo em virtude das atividades próprias do rio. O rio ajudava muito e os romanos fortificaram-na. É curioso, há poucos vestígios da muralha romana. E esses poucos vestígios não coincidem com a muralha que mais tarde o rei Dom Dinis mandou fazer. Não. Parece que a cidade terá incluído. Isto explica-se porque durante a época das invasões dos povos a que os romanos chamavam bárbaros, que eram os alanos, os vândalos, os suevos, os visigodos, a cidade foi muito maltratada. Toda a organização romana administrativa foi desmantelada e até durante século e meio funcionou ali um reino suevo, com reis suevos, uma corte sueva. Esse reino depois desapareceu, foi atacado pelas tropas visigodas numa grande batalha às portas de Braga e os suevos ou foram mortos ou reduzidos à escravatura. Desapareceram os suevos. Braga conheceu então um novo período de decadência. Os árabes ocuparam a cidade. Os árabes não eram muitos. Portanto, não desenvolveram a agricultura nem as atividades económicas existentes, mas impuseram o seu credo e durante perto de 400 anos não houve bispo em Braga. A cidade dos arcebispos não tinha bispo. Os bispos refugiaram-se na cidade galega de Lugo. Lugo é protegida por uma grande, fortíssima cintura de muralhas. Eles estiveram aí e, portanto, o Braga estava reduzida a pouco mais do que uma aldeia. A região de Braga e todo o Minho fazia parte da Galécia Romana. Era uma região galega. Aliás, ainda hoje há imensas coisas no Minho, em Braga, que fazem lembrar realmente os trajos do lado de lá da Galiza. O trajo, o arranjo, a música, tudo isso é ainda galego. No ano 16, o imperador César Augusto escolheu o rude castro dos Brácaros para capital do convento do Minho, quer dizer, para capital de um dos conventos que formavam a província da Galécia. Essa escolha pelo imperador foi decisiva para o futuro da cidade. A cidade, a partir de então, dispôs de todos os serviços administrativos do Império, teve construções. Pouco depois iniciou-se a construção de uma sé sobre os destroços de um antigo templo romano em honra da deusa pagã Ísis, e a cidade, a partir de então, não
parou de crescer, porque, é claro, era a sede de um bispado que rapidamente se tornou num arcebispado, isto é, passou a ser primaz de uma grande região do país, as terras ao norte do Rio Douro, ao norte e o mesmo algumas ao sul, Coimbra, por exemplo, foram integradas na Arquidiocese de Braga e o arcebispo de Braga tomou o título de primaz das Espanhas. Isso teve muita importância na própria ideia de Portugal. O centro religioso da península era, ou queria ser, Braga. É claro que isso provocou reações, porque o arcebispo de Compostela dizia, não, primaz sou eu, porque realmente Compostela era nessa altura um centro de peregrinações que vinha de toda a Europa Ocidental. Ainda hoje, lá fora, se apercebe da importância religiosa de Santiago de Compostela. O arcebispo de Toledo dizia a mesma coisa, não, o primaz sou eu, porque eu fui a capital das Espanhas antes de qualquer outra. Bom, e isso travou conflitos enormes, discutiam, apelavam para Roma, Roma dava razões, ora a um, ora ao outro. Bom, mas ainda hoje o arcebispo de Braga goza do título de primaz das Espanhas. A Sé de Braga é o principal monumento da cidade, mas da construção primitiva já resta muito pouco. Há realmente a Porta do Sol, as arquivoltas no pórtico, há o altar-mor, há as grades da Galilé e pouco mais. No interior há coisas muito interessantes. No altar-mor, por exemplo, está uma estátua de Nossa Senhora do século XIV, portanto 1300 e tal, das mais antigas que há no nosso país. Lá dentro está também um objeto muito curioso, que é o túmulo de cobre dourado que a Duquesa de Borgonha, Dona Isabel, portuguesa, filha de Dom João I, ofereceu quando morreu o primogênito da ínclita geração, o Dom Afonso. E ela, para solenizar isso, mandou da Flandres aquele túmulo, que era então uma novidade técnica. E vimos a obra-prima do trabalho industrial flamengo. A cidade, todo o termo de Braga, foi oferecida como dote pelo Afonso VI de Leão e Castela à filha, a filha bastarda, Dona Teresa, quando ela casou com o conde Dom Henrique de Borgonha. Como sabem, são os pais do Dom Afonso Henriques. Eles estiveram ali há alguns anos, mas depois mudaram a residência permanente para Guimarães. Quem foi o primeiro bispo de Braga? Só há lendas, mas vou contar uma lenda muito curiosa. Diz que foi São Pedro de Rates. São Pedro de Rates, que hoje tem uma igreja românica do tempo do conde Dom Henrique, noutro concelho, no concelho da Póvoa de Varzim.
Mas a história é esta. Diz que o São Pedro de Rates era priscilianista. Priscilianista queria dizer adepto das teorias de Prisciliano. Prisciliano era o herege, impregnado de maniqueísmo, vinha lá do Oriente. Ele sustentava a divindade de Cristo, mas negava a Trindade, negava os sacramentos, negava a ressurreição da alma, negava, enfim, muitos dos pontos de vista essenciais do cristianismo oficial. Por isso, há outra coisa. Ele era absolutamente contra a carne. Não se podia tocar na carne. Tanto fosse a carne do alimento, como uma carne humana. Ele era contra o matrimónio, até no casamento. Era proibido para ele tocar na carne. Bom, é claro que isso originou, por um lado, muito entusiasmo. Era a pureza total. Por outro lado, grande reação. Então os maridos não podiam dormir com as mulheres. O diabo. Vários bispos aderiram ao priscilianismo, vários bispos. Olha, o próprio Prisciliano foi escolhido para bispo de Ávila. O culto espalhou-se por todo o Minho, toda a Galiza. Toda a Galiza acreditava naquele herege prisciliano. O São Pedro, que era então bispo de Braga, tentou impedir que o rei dormisse com a rainha. E é claro, o rei zangou-se, perseguiu, foi atrás dele, até que o apanhou em Rates e aí cortou-lhe a cabeça. Isto é uma pura lenda, porque no tempo de Prisciliano não havia reis em Braga. Mas mostra uma relação entre o priscilianismo e Braga, a relação que nós não sabemos até que ponto existiu. No tempo do Conde Dom Henrique, era bispo de Braga, arcebispo de Braga, primeiro arcebispo, Dom Maurício Bordino. Dom Maurício Bordino foi um grande arcebispo e lutou com grande energia para que a Braga fosse reconhecido o título de primaz das Espanhas. É claro, entrou em conflito com o arcebispo de Toledo, foi a Roma para defender a sua tese. Em Roma estava então o imperador da Alemanha, Henrique V, e estava-se em plena luta. Os papas diziam que eram eles que dominavam os imperadores diziam que eram eles que dominavam os papas. Ora bem, o imperador alemão apreciou muito as qualidades de diplomata do bispo de Braga, fê-lo nomear, fê-lo eleger Papa. Durante 3 anos ele exerceu realmente essas funções, mas quando o imperador se foi embora para a Alemanha, o povo romano de Roma revoltou-se contra aquele Papa feito pelo imperador, prendeu, deitou no fundo de um calabouço, cegou e deixou-o morrer de fome. É um destino trágico de um homem que realmente serviu tão bem a Sé de Braga. Como capital religiosa, Braga é muito rica em monumentos religiosos. Os principais
São os três grandes santuários, basílicas, o Bom Jesus, o Sameiro e a Valperra, todos de épocas diferentes, com características diferentes, mas todos monumentais. Outro edifício importante é Tivens, o Mosteiro de Tivens. Foi a casa-mãe de todos os mosteiros beneditinos de Portugal. Além dos monumentos religiosos, eu não posso deixar de falar noutro tipo de monumento recente. A Universidade de Braga foi criada em 1973, mas rapidamente impôs-se como um centro de ensino da maior importância. Ela hoje tem 16 mil estudantes, tem 1.200 docentes, é claro, entre professores e auxiliares, e ministra um ensino sério, seguro, prestigioso. Conheço pessoas que ensinaram lá e que me fazem os maiores elogios à Universidade de Braga. Está a concorrer rapidamente para o desenvolvimento do distrito. O concelho de Braga é grande, tem 183 km² e tem 62 freguesias. É rico, tem muitas atividades, representam cultura e trabalho. O mobiliário é muito bom. Em Braga fazem-se móveis magníficos, antigos, enfim, em Pau Santo, e que tem os modelos antigos. Penso até que a indústria do móvel artístico devia ser estimulada pelo Estado, porque poderia ser para nós uma grande fonte de receita. A cidade cresceu muito, muito ultimamente, por grandes bairros. Posso dizer que o crescimento da cidade, de certo modo, está a desnaturá-la. Bom, mas é cidade moderna, pronto, é assim. De qualquer maneira, o senhor telespectador não perca tempo e venha a Braga.